Fala, povo de Deus, 18º dia da nossa série O Caminho, a Verdade e a Vida, falando sobre Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, o bom pastor, a porta, aquele que era, que é, que há de vir, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o nosso Deus. Segundo o Evangelho de João, hoje no capítulo 18, amém? Sem mais delongas, a Bíblia diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Onde é esse olival? É o Monte das Oliveiras, onde ali tem o jardim do Getsemane. Amém? Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas conhecia aquele lugar, conhecia o lugar secreto. Tem pessoas que conhecem o lugar secreto. Tem pessoas que conhecem a igreja, onde Jesus se reúne com os seus discípulos, mas ainda assim deixou Satanás entrar no seu coração e levá-lo a traí-lo, Jesus. Ainda assim, não conseguiu negar a sua fraqueza, que era uma tendência para o dinheiro. Mesmo conhecendo o lugar, Judas traiu Jesus. Então não é porque você conhece a igreja, não é porque você talvez ora alguns minutos todos os dias, que você está de bem com a vida, de que você está de bem com Deus, que está tudo tranquilo para você. Não é sobre conhecer um lugar, mas é sobre realmente andar com Jesus. Amém? Tá conseguindo entender? Tem pessoas que vivem na igreja, mas não conhecem Jesus. Estão na igreja há décadas, não andam com o Senhor Jesus, tá? Então não é sobre conhecer um lugar, mas é sobre andar com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É por isso que lá no capítulo 6, Pedro falou: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, né? Como eu comentei lá no capítulo 6, ele não disse para onde eu irei, porque não se trata de um lugar, mas para quem eu irei, é uma pessoa, tá bem? Então não se contente apenas em ir à igreja, você precisa ir, mas não é apenas sobre isso, é muito mais do que isso, é andar com uma pessoa, essa pessoa é o próprio Deus, é Jesus. Versículo 3: então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Agora Judas está entrando com pessoas que não devem estar ali no lugar secreto. Tá? Aquele olival, aquele jardim era um lugar onde Jesus estava num momento de intimidade com os seus discípulos. Certamente Jesus já teve conversas íntimas ali com Judas, por exemplo, tá bem? Era algo secreto ali entre os dois, e agora Judas leva pessoas para esse lugar secreto. Se eu conseguisse dizer como Deus ministrou meu coração a respeito dessa palavra, mas a questão é a seguinte: tem coisas que é entre você e Deus. E a partir do momento que você traz pessoas que não devem para esse lugar de relacionamento que é só entre você e Deus, tudo está em risco. Porque a partir desse momento, Jesus vai ser entregue à morte, Jesus vai ser morto, Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia, mas Judas vai se matar, né? E como nós já falamos anteriormente, Judas foi chamado por Jesus de o filho da perdição. Então o destino dele, né, eterno, foi ruim, e a partir desse momento agora Judas está eternamente destituído da presença de Deus. Por quê? Porque ele decidiu levar pessoas indevidas para o local onde era apenas dele e de Jesus. Tá conseguindo entender? Então tem coisas que é só entre você e Deus. Tem coisas que Deus te falou que é só entre você e ele. Tem coisas que Deus te mostrou que é só entre você e ele. E a partir do momento que você trouxer alguém para isso, para essa realidade, essa pessoa pode não entender e tudo pode vir a ser perdido. Então, resumindo, existem coisas que são entre você e Deus. Amém? E guarde isso entre você e Deus, tá bem? E os soldados entraram com tocha, entraram com lanterna, entraram com arma no jardim do Getsemane onde Jesus estava. Entraram na presença de Jesus com tocha, lanterna e arma, porque queriam prender Jesus.
Então, entraram da forma certa? É claro que não. Estamos espiritualizando o negócio aqui, gente. Não é de qualquer forma que se entra na presença do Senhor. Nós não podemos entrar na presença do Senhor armado. Tem gente que entra armado, querendo apontar o dedo para Deus, querendo apontar uma arma para Deus, querendo colocar Deus contra a parede, querendo entrar com uma armadura impenetrável e, sabe, numa postura. Não, na presença de Deus se entra rendido, se entra dobrado, se entra se humilhando, se entra desarmado, falando: eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. Já não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Eu abro mão, eu me entrego, eu me lanço, eu me rendo. É assim que se entra na presença de Deus, e não armado, tá? E não armado, tá bem? Mas continuando. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Aqui no Evangelho de João está um pouquinho mais resumido, mas em outros evangelhos traz outras partes. Nós sabemos que Pedro tirou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus cura a orelha de Malco, né? E diz para Pedro: guarda a espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos nesse momento para me proteger e para me guardar, né? Então, olha que interessante, Pedro também está com uma espada no Getsemane, né? Ele também está armado. E como eu já disse, nós não podemos entrar armado na presença de Deus, espiritualmente falando. Só que agora Pedro, que está armado, ele vai querer defender Jesus, mas ele vai querer defender Jesus da forma errada. Por quê? Ele feriu Malco, servo do sumo sacerdote. Se Malco era servo do sumo sacerdote, significa que a aspiração de Malco, o desejo de Malco é se tornar um dia o sumo sacerdote, tá? Um dia ele quer ser um grande sacerdote no templo do Senhor. Porém, a lei mosaica dizia que os sacerdotes deveriam ser perfeitos, não poderia ter nenhum defeito no corpo. E agora Pedro corta a orelha dele, defendendo Jesus. Em outras palavras, o que eu estou falando é o seguinte: Pedro quis defender Jesus, mas com isso ele está encerrando um ministério. O ministério de Malco acabaria ali. Ele não poderia mais ser servo do sumo sacerdote, ele não poderia mais aspirar à posição de sumo sacerdote. Por quê? Porque agora ele teria um defeito no seu corpo, e a lei proibia que alguém com defeito no seu corpo fosse sumo sacerdote. E hoje existem pessoas assim, querendo defender Jesus, tem matado ministérios, tem matado chamados, tem matado sonhos de pessoas. Não é dessa forma que se defende o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus quisesse se defender, como ele disse, né, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos. Tá? Não é necessário que você se levante para defender Jesus matando ministérios, matando sonhos, matando pessoas. Não é desse jeito que se defende Jesus. Tá bem? Não é desse jeito. Porque Pedro cortou a orelha de Malco. E você acha que Pedro queria cortar a orelha? Ou queria cortar a cabeça dele? Pedro era pescador, gente. Pedro não era soldado. Pedro não tem uma mira perfeita. Vou cortar a orelha. Não. Pedro certamente tentou cortar a cabeça dele, tentou acertar o peito dele. Eu não sei, esse homem deve ter se desviado e cortou a orelha. Entendeu? E Jesus o repreende. Jesus o repreende. Ou seja, o que Pedro fez foi errado. Tá bom? Não cometa o mesmo erro de Pedro. Não mate ministérios, não destrua sonhos, não enterre pessoas. Jesus vai na mesma hora e cura a orelha de Malco, tá bom? Talvez feriram a sua orelha. Talvez tentaram matar os teus sonhos. Talvez tentaram parar o teu ministério. Só que Jesus está hoje, ó, cura na tua orelha. Jesus está falando: volte a sonhar. Volte a fazer a minha obra. Volte a caminhar na minha presença. Volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Meu Deus do céu, é forte. Jesus está curando a orelha de algum Malco aqui através dessa palavra.
receba a cura do Senhor, receba o amor do Senhor, receba o toque de Deus, no nome de Jesus. Amém? Versículo 12. Assim o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este outro discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Nós não sabemos quem é esse outro discípulo. Versículo 16. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E Pedro respondeu: não sou. Pedro negou Jesus. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas estava perto, bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Homens defendendo o sumo sacerdote estão batendo na face de Deus. Tem pessoas que nem percebem, mas estão idolatrando tanto o homem, o pastor, o profeta, o cantor, o apóstolo, que estão batendo na face de Deus. Cuidado para não ferir Deus procurando defender homens. Nunca cometa essa inversão de valores, amém? Versículo 23, respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus de mãos amarradas. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e agora estão amarrando ele. Estão amarrando o Todo-Poderoso. Vocês têm noção disso? Por quê? Porque não creem nele. E assim nós fazemos quando nós não cremos em Jesus, é como se estivéssemos amarrando a mão do Todo-Poderoso. Por que é que quando Jesus esteve em Nazaré, na sua cidade, ele não pôde fazer muitos milagres? Ele mesmo fala, por causa da incredulidade do povo. Quando nós somos incrédulos, quando nós não acreditamos no Senhor, é como se nós estivéssemos amarrando as mãos do Todo-Poderoso. Ei, não amarre as mãos do Todo-Poderoso. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus, creia no Espírito Santo, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não amarre as mãos de Deus, mas tenha fé. Não seja incrédulo. Não seja um homem de dura cerviz, que não se dobra, que não se rende. Não esteja armado na presença de Deus. Não amarre as mãos do Senhor, mas deixe as mãos dele agirem em seu favor e mudarem a sua história. Amém? Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cujo a orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro negou Jesus 3 vezes, como nós já falamos aqui. Versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, que é a residência oficial do governador romano, tá bem na época. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha a contradição humana. Os judeus queriam participar da festa da Páscoa. Quem instituiu a festa da Páscoa? Deus. E precisava estar cerimonialmente puro para participar dessa festa segundo a lei mosaica, aquilo que Deus ensinara a Moisés. E agora os judeus, porque querem participar da festa da Páscoa, eles não podem se tornar impuros. Porém, ao mesmo tempo que eles querem se purificar, eles estão entregando à morte aquele que os purifica, Deus. É uma contradição. Eu quero ser puro, mas eu estou matando quem me purifica. Contradições humanas é o que o homem faz dia após dia. Eu quero ter paz, mas longe do príncipe da paz.
Eu quero ter a minha sede espiritual saciada, mais longe da fonte de águas vivas. Eu quero ter a minha fome espiritual saciada, mais longe daquele que é o pão da vida. Tá conseguindo entender? Eu quero ter amor, mais longe do Deus que é amor. Eu quero ter vida eterna, mais longe daquele que é o doador de toda a vida, a ressurreição e a vida, como Jesus declarou no capítulo 11 de João. O homem não para de cometer contradições contra Deus. Não adianta você querer algo que somente o Deus vivo pode te proporcionar se você não aceita o Deus vivo como ele é, se você não anda de mãos dadas com o Deus vivo, se você não tem comunhão com o Deus vivo, se você não anda no caminho, se você não crê na verdade, se você ainda não recebeu a vida dele. Não adianta querer receber coisas de Deus se você não aceita Deus verdadeiramente, se você está amarrando as mãos do Todo-Poderoso. Peça para o Espírito Santo te revelar se você tem cometido alguma contradição na sua vida, para que você possa se arrepender e se alinhar perfeitamente com o céu. Amém? Versículo 29. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? E responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Não sabem nem dizer o que tem contra Jesus. Versículo 31. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte com que ele estava para sofrer, morte de cruz. Versículo 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: esta pergunta é tua ou outros que te falam a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é daqui. Você quer participar do reino de Deus? Então você não pode viver com base nos padrões desse mundo. Você precisa viver com base nos padrões do céu, do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é do céu. E se você quer entrar no reino de Deus, e se você quer fazer parte do reino de Deus, você precisa viver com base nos padrões do reino de Deus. O reino de Deus está onde? No céu. Você precisa viver com base nos padrões do céu. Tá bem? Aqui na terra, a moda muda a todo tempo. Existem momentos que está na moda usar boné, eu sempre uso. Existem momentos que está na moda usar colar, usar brinco, usar uma calça rasgada, ou usar um terno, ou a moda muda. É só você ver as fotos de como as pessoas se vestiam nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, agora em 2020. É só você ver como as coisas mudam. Mas existe uma moda no céu que nunca muda, e a moda de vida no céu é santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Então a moda do padrão de vida do céu se chama santidade. E nós precisamos vestir essas roupas de santificação e vivermos de acordo com esse padrão de vida celestial, seguindo o Cordeiro de Deus, seguindo a palavra do Deus vivo. E assim, desta forma, herdaremos o reino de Deus, que não é deste mundo, mas é do céu. Amém? Versículo 37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. O que Jesus veio fazer? Testemunhar da verdade, porque ele é a própria verdade. Ou seja, ele testemunha, ele fala, ele prega, ele aponta para ele mesmo. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, quem ouve Jesus? Os que são da verdade. Quem não ouve Jesus? Os que estão cegos pela mentira de Satanás. Versículo 38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Essa é a pergunta que o mundo faz. O que é a verdade? Qual é o propósito de vida? Por que estamos? Para onde vamos? De onde vimos? Jesus é a resposta. Jesus é a verdade. O início de tudo foi em Jesus, ele é o Criador de tudo.
Foi Ele quem nos deu vida, foi Ele quem nos resgatou e é para Ele que vamos viver ao lado dele por toda a eternidade. De onde vimos de Jesus, para onde vamos? Para Jesus. Por que estamos aqui? Para conhecer Jesus e glorificar o nome de Jesus. É tudo por causa dele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36, será que eu estou certo? Não, deixa eu ver aqui. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tá? Esse é o resumo de tudo. Versículo 39. Versículo 38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E Pilatos disse aos judeus: não acho nele motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Versículo 40. E os judeus em resposta gritaram: não ele. Não, ele não. Queremos Barrabás. Solte Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. E eu coloquei essa música de propósito. E aí, bem agora, sem combinar, chega essa parte. Barrabás sou eu. Barrabás é você. Barrabás era um homem digno de receber aquela morte pelos atos de assassinato, roubo e rebelião que ele havia feito. Mas agora as pessoas gritam: solte Barrabás. Solte aquele que realmente merece a morte. E mate Jesus, o homem santo, o homem puro, aquele que não merece a morte. Barrabás é você, Barrabás sou eu. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz não tinha o tamanho de Jesus, aquela cruz tinha o nosso tamanho. Barrabás foi livre no lugar de Jesus. Barrabás sou eu, Barrabás é você. Nós não precisamos mais passar pela morte, porque Jesus passou por ela, ainda que nós éramos merecedores. Ele tomou o nosso lugar. Jesus rasgou o véu e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tomou o nosso lugar. Então, agradeça a Jesus por Ele ter morrido no seu lugar. Agradeça a Jesus por Ele ter ressuscitado. Ele foi morto como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão e hoje nos traz vida. E hoje Ele nos traz perdão e Ele nos traz o livre acesso ao Pai, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Elavassou menerraia, urabacheia, urabacanta, lácia, como núbriada, alabarachouria, alabarachom, plemaio, rebiada. Barrabás sou eu, Barrabás era você, era para nós estarmos ali, era para nós morrermos, porque nós somos pecadores. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu a morte dos pecadores, mesmo sem ter nenhum pecado. E Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Que você possa sentir esse amor. Que você possa sentir essa presença, que você possa sentir esse toque. E que você possa valorizar o que Deus fez por você nesse dia. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu te espero aqui amanhã, no capítulo 19.